Se você está passando por aqui e tá vendo essa chamada, é porque você com certeza já teve algum paciente de dor ciática. E certamente você já deve ter ficado com várias interrogações para saber qual o melhor tratamento para uma dor ciática. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, osteopata clínica da dor e criadora do método GPS da dor. Seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso dia para falar de tratamento de dor ciática. O que a gente tem de prática baseada em evidência? O que a literatura fala? O que utiliza na prática clínica? Eu tenho 12 anos de prática clínica em dor, 11 anos de sala de aula, ministrando aula em pós-graduação, em curso de extensão. E é um prazer estar dividindo com você esse momento, já que a gente tem um altíssimo número de pacientes com quadro de dor ciática, tá? E hoje eu abri uma caixinha, olha, sensacional. Essa caixinha vocês responderam e eu vou colocar aqui quais são os tratamentos que vocês mais têm utilizado, pra gente bater um papo super bacana em como trabalhar com esse paciente. Bom, nas outras semanas, para você que não estava aqui, que não viu aqui no meu feed, tá gravado o que é uma dor ciática, o que é uma síndrome do piriforme, ou seja, eu fiz várias sequências de direcionamento para que você entenda. Então, para você que pousou aqui agora, que chegou agora, você precisa possivelmente dar uma olhadinha nessas outras lives para que você faça um entendimento super completo, esteja bem claro, para que você trate o seu paciente de dor ciática. Tudo bem? Então já salva essa live, já compartilha. Vai ser uma honra muito grande se você também fizer um print e postar lá no seu status, colocar, olha, assistir essa live agora, eu sei qual o melhor tratamento de dor ciática, me marcar. Eu vou me sentir muito honrada de estar no seu grupo, no grupo de pessoas que fazem parte aí do seu Instagram. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, mais do mesmo, eu preciso revisar para vocês o que é realmente um quadro de dor ciática. Por quê? Porque para que eu faça um planejamento, para que eu escolha, elabore um plano de tratamento a curto, médio e longo prazo, eu preciso me lembrar da característica real. Lembrando que a maioria das vezes o paciente sente uma dor na bunda, meu filho, você não tá entendendo. Tudo é dor ciática. Eu costumo dizer que o povo, os outros fazem a força e o ciático fica vermelho, sabe? Ou seja, muitas vezes não é ele que vai estar causando aquela dor, aquela disfunção. E isso você precisa estar muito claro. Então, ó, de forma bem óbvia, você precisa entender quando a dor for realmente ciática, a característica. Gente, para um DED, o diagnóstico avançado da dor, você precisa escutar com muita atenção a descrição do seu paciente. O que ele te traz, como ele chega. Isso vai formatando. Sabe aquela receita de bolo que você precisa ter os ingredientes necessários para que você consiga fazer a massa? Pois então, para vocês fazer uma elaboração de um plano de tratamento, você precisa saber a característica dessa dor. E aí lá vem o dor ciática, lá vem o ciático para vocês. A relação de dor ciática, ela é uma dor em queimação. Então ela se apresenta em formato de queimação com um trajeto, Cibele, isso eu já sei, sabe? Não, olha só, reforça aí, com um trajeto específico até o calcanhar, tudo bem? Então assim, esse detalhe você precisa perguntar, a sua dor vai até aonde? Porque muitas vezes o paciente diz que é uma dor referida, é uma dor que vai para o membro inferior, e quando você pergunta, é uma dor que está a nível do glúteo, ou a nível da linha glútea, tuberosidade isquiática, isso não... Uai! Minha gente, peraí que o celular voou, quem viu isso aqui?
O celular voou e meu coração também. Deixa eu descer aqui agora, misericórdia. Que eu queria pegar uma luz ali melhor. Mas, todo mundo bem? Coração parou aqui. Mas, quando a gente fala desse trajeto, em seguida você precisa perguntar em que momento essa dor ela é mais intensa. Então, o seu paciente ele vai dizer assim, olha, a minha dor é mais evidente, mais presente no momento que eu fico em posturas mantidas. Então, tem que ser com emoção, né, minha gente? Misericórdia. E eu troquei a película do celular hoje, porque toda hora esse negócio cai. Aquele negocinho aqui, ó, de suporte, ele já acabou, eu tô esperando chegar outro. Aí eu fiz um armengue, o armengue não deu certo. Mas vambora. Onde que eu tava, minha gente? A queda do celular, o armengue. Sim. E aí você tem que observar qual momento ele piora essa dor. Então ele vai lhe dizer assim, uma característica muito forte dessa queimação, dessa parestesia, desse formigamento, para você começar a fazer uma avaliação mais ampla, ele vai dizer assim, olha, piora quando eu fico na postura mantida. Então, abre seu olhar. Postura mantida é sentada, postura mantida é em pé, é na fila de um banco, tá? Então, assim, essas perguntas vão formando o DED para que você tenha uma melhor elucidação. Bom, mas aí você pode me perguntar assim, Sibeli, por que com o GPS, por que com o DED você consegue tratar a doença? Porque, gente, o que hoje mais acontece de erro para tratamento da dor ciática, mas isso se engloba para várias áreas, é que o profissional ele quer reproduzir aquele tratamento que ele utilizou com o paciente das 15, no paciente das 17 e das 18 e por aí lá vai. E aí, o que falta nesse momento? Você precisa saber qual é o primeiro passo. O primeiro passo para fazer o diagnóstico avançado da dor é saber essa característica. Então, entre todas as técnicas, entre todas as possibilidades, no meio está o DED, o diagnóstico avançado da dor. Esse é o primeiro passo que vai te dar a segurança para você chegar no tratamento. É o que vai te dar a profundidade, tá? Dessa parte. O diagnosticar é descartar, é ver o diferencial. Quer ver, por exemplo? Esse final de semana eu estava dando aula na pós-graduação de osteopatia e mostrando para os meninos, na quinta-feira eu também dei aula no GPS, mostrando um mundo de possibilidades que pode referir dor na área da lombar, na área do glúteo e na área dos membros inferiores. Então eu vou te dar um porquê que esse diagnóstico vai fazer um divisor de águas para você. Existe um tipo de dor, por exemplo, que é o encarceramento do nervo pudendal, que é por onde ele passa exatamente a área do músculo piriforme. E aí uma das formas para você saber, por exemplo, se é um encarceramento desse nervo pudendal, é perguntar para o seu paciente se a dor dele melhora ao sentar no vaso sanitário. Por que vaso sanitário, Sibeli? Porque quando você senta no vaso, a estrutura ela é rígida, ela faz uma compressão. E se tiver um encarceramento por uma musculatura está muito rígida, por exemplo, o piriforme, o glúteo, no momento, e a compressão vai gerar um alívio. Então esse nervo não vai estar estirado, não vai estar esticado, tudo bem? E aí você consegue fazer uma projeção. Caraca, eu acho que daqui eu já tenho um outro diagnóstico, eu já tenho um outro olhar, tá? E aí você vai ter que fazer todo o direcionamento e explicar para o seu paciente. Porque para o paciente hoje que tem o Google, que está no universo do Google, ele precisa entender o que é probabilístico e o que é real. Então, o que geralmente, e aí a gente não pode deixar de passear nessas nuances, e eu bato muito lá no GPS da dor, que é você direcionar os tipos de dor. Você não pode tratar um paciente que foi classificado com uma dor ciática com sem estar numa categoria, por exemplo, de uma dor neuropática.
Então, o que uma das vertentes isso pode estar acontecendo? O paciente pode ter uma herpes, um quadro de dor na área do glúteo, na área do ciático, e o paciente tem uma dor pós-herpética semelhante à área do ciático, porque tem uma alteração também nociceptiva e viral na área onde você tem a musculatura e a passagem da inervação. E a característica remete e soma a toda uma disfunção clássica de nervo ciático. Sibeli, o que isso vai influenciar? Gente, isso vai influenciar muito, porque se você pega esse paciente com uma dor neuropática pós-herpética, em que o vírus da herpes se apresentou na área do ciático, na área de passagem da musculatura, e você faz, por exemplo, uma ventosa terapia, esse paciente vai piorar. Esse paciente não vai ter um bom resultado. Entende? E se você não prepara essa estrutura, se você não mobiliza esses nociceptores, então a cada causa você vai ter uma melhor ferramenta, um melhor tratamento para execução. Então não é simplesmente eu reproduzir. Então, já sei, já que é realmente uma dor neuropática, e é visando mais do mesmo, que eu falo isso o tempo inteiro lá no GPS, nas minhas aulas, uma dor neuropática é quando você tem uma lesão do sistema somatosensorial. É uma dor acima de 3 meses. Ou seja, existe algo que está modulando esse corpo e que ele não está conseguindo se reprogramar e fazer a sua autocura. Então, não é ineficaz eu tratar, por exemplo, com uma ventosa terapia. Tratar exclusivo, tá? Não vai dar certo. Você não vai conseguir ter uma boa reação, uma boa melhora para o seu paciente. E aí é que você vai entender o que é dentro desse aspecto real. O que meu paciente está apresentando? Então eu tenho uma alteração mecânica. Quais são as alterações mecânicas pertinentes? E aí tem live aqui gravada, mas mais do mesmo, resumindo para vocês, eu avaliar toda essa mecânica que pode estar direcionando. Ou seja, eu vou liberar a musculatura glútea, a musculatura do piriforme, eu vou liberar os isquios, que é a área de trajeto de passagem, tá? Para que depois eu consiga ir no que já tem de real. Então eu trabalho mecânico. E quais são as ferramentas? Observe que eu estou subdividindo o tratamento da dor ciática com o GPS para você. Então você precisa fazer o DED. A partir do DED, você vai começar a escolher as melhores técnicas. Então, eu vou elucidar, eu vou enumerar técnicas musculares eficazes para reduzir o tipo de dor. Então, o que a gente tem hoje na literatura comprovando que vai reduzir um quadro de contratura muscular? Então, nesse paciente que eu dei, por exemplo, de dor pós-herpética, uma dor neuropática, vai ser muito interessante você começar liberando essa musculatura com a terapia manual. Por quê? Quando esse paciente ele tem um quadro de herpes, ele tem um quadro de queimação. Parece que você colocou o braço desse paciente no fogo por alguns minutos e tirou. E aí, se você já começa, por exemplo, com uma vibração, com a terapia por ondas de choque pneumático, esse paciente ele tende a piorar nesses primeiros minutos. Então, a terapia manual, o toque sutil e suave, que eu falo tanto para meus alunos, né? Abaixo de 5 gramas. Por que abaixo de 5 gramas? Porque você não vai ativar os nociceptores. E aí a área do córtex, do sistema límbico, a área de interpretação, vai ser uma área de carinho, vai ser uma área de cuidado. Esse corpo vai se preparar e vai se direcionar para entender que não é uma zona de ataque. Então, por isso começar com a terapia manual, com esse toque suave, com esse toque sutil. E começar de onde? Não começar em cima da área. Começar nessa adaptação mecânica, tá? Então, se eu tenho uma dor a nível do glúteo, eu começo a trabalhar a nível de paravertebral, eu começo a trabalhar a nível de plexo lombar, de plexo sacral. Estão entendendo como o GPS, como o DED vai estar te guiando? Como vai fazer a diferença?
Porque você agora está entendendo que se você for em cima da área que está com excitatórios nociceptivos, esse paciente vai sentir um desconforto muito grande. E esse paciente já vem com desconforto, já vem com a queimação. Então você tem que inverter. Só que você só pode inverter e você só pode escolher o caminho quando você entende o que é um quadro de dor. Quando você entende qual é o tipo de dor que você está tratando. Aí é que você consegue fazer a escolha desse primeiro tratamento. Então observe, você pode colocar aí no Google e o seu paciente também e ver que o ondas pneumáticas é maravilhoso para uma dor ciática. E aí eu vou te dizer, se for uma dor tipo ciática por uma compressão do músculo piriforme, ele vai ter um excelente resultado agudo. Mas se ele for uma dor neuropática pós-herpética, ele não vai ter uma boa sensação nesses primeiros momentos. Entendem isso? Então, assim, depende dessa classificação, depende do norte que você vai trabalhar. Então, se esse meu paciente, inclusive, não está deixando nem que eu faça o toque manual, olha só, se eu fui fazer a técnica e esse meu paciente está sentindo essa queimação muito grande e não permitiu que eu fizesse o toque, eu paro. Pego o TENS, a eletroestimulação, gente, ela vai trabalhar muito direto no que nós chamamos de liberação de opioides, então prioritariamente de forma central. Então eu paro, vou na área do dermátomo, vou na área de onde sai essa inervação e deixo ali aquela estrutura, aquele estímulo por 30 minutos. Para modular esses opioides endógenos, para o paciente ter uma redução do sistema simpático, ativação parasimpática. Então, eu estou te dizendo o porquê, eu não estou te dando o como, tá? E esse como, ele flui de forma tão natural quando você entende as cadeias do processo. E isso eu levei, gente, muito tempo para entender. Foi necessário fazer uma pós de osteopatia, uma pós em fisioterapia pélvica, vários cursos, uma pós em Einstein. E eu tô te dando isso porque eu sei que vai te ajudar nesse processo. E é exatamente isso que eu faço no GPS. Eu dou o caminho da prática clínica, o caminho da prática baseada em evidências, tá? E aí, isso vai te gerar uma vantagem. E você vai me perguntar, Cibele, qual é a vantagem real de eu saber fazer um DED? Gente, você saber fazer um diagnóstico avançado da dor vai te dar um resultado no primeiro atendimento. Porque quando o paciente chega, ele chega buscando te sugar, buscando saber que você sabe o que ele tem e o que ele vai te tratar. E aí se você não entende essas etapas, não entende esses porquês, esse processo, você vai lá e faz uma ventosoterapia. Você vai lá ou simplesmente, aqui ó, a gente teve hoje várias respostas aqui dos colegas. Eu faço terapia manual, eu faço dry. Mas se você simplesmente pega isso aqui e faz uma terapia manual, esse paciente não está aguentando a posição, o toque, o que vai acontecer? Não vai gerar um resultado, tá? De opioides endógenos. Então, assim, a terapia manual, ela é uma técnica bottom-up. Ela é uma técnica que vai ascender, né? Que vai modular a via ascendente de dor para na via descendente reduzir a dor. A gente tem evidência. Mas em que momento você vai entrar com a terapia manual? Essa é a escolha. Esse é o caminho que o DED vai te dar para você gerar o resultado. Então eu acho que durante muitos anos a gente acabou jogando muito de lado a eletro, né? Criando um grande preconceito com a eletro sem entender que momento a eletro entra e com que a eletro entra. Essa semana eu estava lendo um artigo de um colega e ele estava dizendo exatamente isso. Que a maioria dos artigos querem mostrar se o dry needling ou a eletro ou a terapia manual, quem deu mais resultado. É uma briga de ego no artigo científico. E na verdade, a busca desse artigo dele foi usar os dois.
foi usar a eletrotermofototerapia junto com a terapia manual e viu, gente, que o resultado foi muito maravilhoso. Mas como que você, novamente, como que você vai saber desse caminho se você não entendeu e nem classificou o tipo de dor do seu paciente? Se você não sabe, porque você fez um curso de terapia manual que não falava de dor, você fez um curso de eletrotermoterapia que não falava de terapia manual, você fez um curso de dry needling que falava que o dry needling era a melhor coisa da vida e que não falava nem da eletro e que não falava nem da terapia manual e que não te ajudava a classificar o tipo de dor e nem fazer o agulhamento, tá? Então, assim, tá tudo muito solto. A proposta é que a gente crie uma ponte, sabe, que ligue as partes. E na minha visão, a ponte que liga essas partes é o diagnóstico avançado, é o DET, tá? Então, sim, a terapia manual ela é eficaz, mas ela não é eficaz sozinha. A terapia manual para a dor ciática, uma dor neuropática, não vai dar um bom resultado sozinho, tá? E lembrando, o que você quer? Você quer que ele entre no seu atendimento e que ele tenha qualidade melhor de movimento, porque uma dor crônica, uma dor neuropática, se você não sabe classificar, você não vai conseguir explicar para ele. Aí você não vai conseguir dizer a ele assim, olha, você não vai ficar daqui zerado porque você tem uma dor crônica, uma patologia classificada nisso, por isso eu estou usando tal questionário, você vai sair daqui melhor no seu amplitude de movimento. E aqui a gente vai conquistar esse processo da sua melhora. Olha, João falando aqui, eu sempre me perguntei o porquê de excluir um ou tentar outro e não tentar unir, sabendo utilizar. Por isso, João, porque a gente tem uma briga de ego muito grande científica, uma briga de ego por técnica. Cada um quer direcionar aquilo que é melhor e não somar. Então, começa nas publicações, né? Então, eu tenho observado muito, eu levei muitos anos com essa crítica muito forte, né? E agora eu fui convidada a ter um olhar profundo e falei, caraca, eu tenho que entender isso, eu tenho que testar e eu tenho que passar para os meus alunos, porque ainda tem isso. A gente tem muito professor que não tem prática, que só tem artigos, né, e que fala apenas do artigo, mas não sabe dar o manejo, não sabe pegar, não sabe fazer. Cira falando, associação inteligente das técnicas personalizada para cada tipo de dor. Exatamente, então você precisa saber classificar, saber entender, saber interpretar para o seu paciente, né? A outra coisa aqui que, olha só, a aluna falou aqui, ó, o DED, agulhamento, TENS, exercícios e ultrassom. Isso aí, acreditem, ainda tá pouco para o paciente. As novas evidências, elas falam que os melhores resultados para um tratamento do paciente é uma combinação de técnicas bottom-up e técnicas top-down. O que é isso? Além dos exercícios, além da técnica que a gente faz, né, manual, a gente associar o trabalho de terapia, porque vai mudar a percepção e enfrentamento da dor. Meditação, que vai fazer uma modulação no córtex, que vai modular todo esse paciente. Então, assim, hoje a combinação ela é total. E se você não faz esses dois, você o paciente não tá tendo o que há de melhor para um tratamento. Entendem? Então, isso aqui que Isis colocou, o 10 de agulhamento tem exercício, é um caminho maravilhoso, mas ainda assim falta a união, tá? Então, essa é o grande direcionamento. E aí, quando você faz esse DED, você consegue entender essas compensações musculares, viscerais. Entender, por exemplo, poxa, será que é uma dor pélvica que tá dando um direcionamento posterior? Sim, gente, o útero. Tem tanta disfunção de útero, de posicionamento, de retração, de alteração da face sacro-retogênito-vésico-púbica, tá? A inervação, o dermátomo. Então, observe, você cada vez mais vai fazer mais, mas com foco. Não adianta também você sair metralhando o paciente. Eu vou fazer ondas pneumáticas, onda de choque, tração,
manipulação, agulhamento, não, ele vai piorar. Porque você não entendeu, então a gente volta à raiz do problema. Você não entendeu o tipo de dor que ele tem, você não entendeu o que está acontecendo. Estão vendo como fica vago? Fica vago esse monte de técnica. Fica vago ao que da osteopatia? Nossa, são 3 anos de curso, de 3 a 5 anos, o quê? Em que momento você vai utilizar? Volta pro DED, né? Então, sem o DED você não vai conseguir unir, você não vai conseguir fazer essas pontes. E aqui eu tô falando para vocês 3 vantagens para vocês pararem, estudarem, entender, né, o porquê que você tem que analisar cada tipo de dor. Essa é a grande diferencial. Inclusive, isso que eu vi mais batendo no GPS, né? Porque em todos esses anos, tem 11 anos que eu ministro cursos de dry needling, eu nunca vendi o dry needling como a técnica que vai resolver tudo, a técnica maravilhosa, porque eu sei que a depender do tipo de dor, ele vai ter um grau de eficácia maravilhoso e outros não entanto, e eu tenho que mudar a rota para poder chegar no meu paciente, mudar a rota para poder entregar aquilo que ele precisa. E aí, mais uma vez, se você não tem o questionário que é interessante, que é validado, que vai te ajudar a fazer um diagnóstico de fibromialgia, de uma dor neuropática, que é o DN4, um BPI, e eu bato isso lá no GPS, tá? Hello, bonjour, merci! Meu professor do DO, gente. O Eric, que prazer! Isso é o que a gente vai tendo esse direcionamento, tá? E aí, senão você fica perdido e o paciente percebe. E ele diz assim, meu Deus do céu, essa não é a pessoa que eu quero para tratar. Esse não é o profissional. Entende? E aí, eu tava conversando isso muito esse final de semana lá na pós, falando para os meus alunos, né? Alunos dizendo assim, mas Beli, eu não vejo o porquê de eu utilizar um questionário. Se eu relato para o meu paciente que eu já tive casos daquele tipo e que meu paciente melhorou. E eu falei para ele, tá, ótimo, mas é melhor você mostrar algo com dado, com eficácia, que o mundo inteiro usa, ou um relato seu? Um relato do seu paciente. Relato não qualificado, né? Então, não vale. Não tem funcionado assim. Hoje as pessoas precisam se sentir mais seguras, né? Precisam se direcionar. E você, profissional que está aqui na ponta, é quem vai apresentar. Então, ser firme. Tá? Estou com o Georges. Grande beijo, professor. Oi, George. E isso, gente, vai dando todo o direcionamento. E aí você me pergunta assim, ok, Sibeli, então eu só consigo ter essa segurança para escolher qual é a técnica, para escolher qual a ferramenta, qual o equipamento do DED? Gente, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, porque ele vai te puxar, sabe, nas contraindicações, nas avaliações. E aí você vai entender assim, caraca, e se meu paciente não melhorou? Essa é a grande crise dos meus alunos, assim, a maioria delas, né? Meu paciente, Sibeli, eu fiz tudo direitinho, eu utilizei o TENS, que é um modulador de opioide central, eu fiz o agulhamento para equilibrar a concentração dos nociceptores ali periférico, e meu paciente não melhorou. Não melhorou como? Será que você estava querendo zerar a dor do seu paciente sem entender que é uma dor crônica, uma patologia? E que esse corpo, você está apenas estimulando a autocura desse corpo para que junto com as outras ferramentas ele tenha melhor qualidade de vida. Então, alguém, por exemplo, que vende para um paciente de uma dor nociplástica como um fibromialgico, que vende que ele vai curar ou que ele vai zerar essa dor, ele está completamente perdido.
completamente perdido. Então você vai traçando os objetivos. Então, olha, essa dor está mais correlacionada com uma dor sacroiliaca, com uma dificuldade de movimentação. Então vamos trabalhando dentro desse processo. Isso, Cira, devolver a função, melhorar a qualidade de vida. Então, qual o tratamento? A pergunta real. Qual o tratamento para o tipo de dor ciática? Você precisa entender que tipo de dor ciática é essa. O que está causando? Você tem alteração no plexo? Você tem uma síndrome de encarceramento? Você tem uma dor pós-herpética neuropática? Tá? O nível de sensibilidade ao toque do seu paciente está muito alto? Ele está com ele está com uma sensibilização central, uma hiperalgesia? Você não vai começar com um agulhamento a seco, tá? Você vai começar com a modulação de TENS. Você vai começar com a terapia manual longe da estrutura para modular o paciente e depois chegar na zona onde você deseja. Então, esse é o direcionar, gente. Mas observem, o DED está no centro. O DED está no centro do GPS, tá? Então, todas as técnicas que a gente tem hoje, todas as ferramentas mostram o nível de eficácia. Então, dry needling, terapia manual, osteopatia, TENS, agulhamento, todos eles estão no nível de evidência muito bom e geram um resultado pra gente. Mas, em que momento você vai utilizar? Qual a característica? Aí fica o DED. Muito bem, gente, 19h42, falei que só hoje. Quero saber se tem dúvidas, se tem perguntas, se tem algo que eu possa ajudar vocês nessa quarta-feira a direcionar mais. Se tem perguntas, por gentileza, coloquem aqui. Já tô com fome, né? Quem me conhece sabe que quando dá esse horário eu começo a ficar nervosa, pensando na comida e aí nem sei mais o que eu tô falando. Aí eu já sei que é a hora de finalizar. Ainda tô emendada, né, minha gente? Dei aula semana passada toda, dei aula no final de semana, trabalhei a semana toda. Tô bem doida, ainda tô aqui na clínica. Alguma pergunta? Pra você que tá vendo gravado... Ai, Adri! Ondas pneumáticas no quadrado lombar. Para dor ciática, Adri, que você tá falando? Para dor ciática? Ou de forma geral, para uma dor lombar? Ótimo, sim. Para dor ciática. Veja bem. Para a dor ciática, você vai ter vários níveis, respondo já a sua lua também. Para a dor ciática, você vai ter várias áreas onde a mecânica estará alterada. Mas digamos, aí, Adri, vem aquela classificação que eu falei. Digamos que é uma dor nociceptiva, ou seja, que é uma alteração, um paciente que perdeu muito peso e teve uma alteração na composição do nervo ciático, e que teve uma alteração de perda muscular, né? Que o piriforme entrou demais como rotador e aí houve esse bloqueio. Se você for com ondas pneumáticas nesse tipo de dor, você vai chegar a ter um alívio aí de 88%. Eu tô falando isso porque eu utilizo o algômetro antes e depois e fazendo a margem de balanço é mais ou menos isso que ele me dá. Tá? Então, ondas pneumáticas disparado, reduz a sensibilidade, melhora a circulação local, diminui a concentração de excitatores nociceptivos. Então, maravilhoso, maravilhoso. Em seguida, eu vou e faço dry needling, porque eu vou trabalhar de um outro estímulo a concentração de prostaglandina, bradicinina, acetilcolina. Então, dá super certo. Mas se você tiver um paciente de dor neuropática, pós-herpética, pós-herpes zoster, significa isso, pós-herpética significa herpes zoster no local da dor do seu paciente, onde você tem um direcionamento viral que tá ali, né, acometendo aquela estrutura. Se você entrar com ondas pneumáticas, esse paciente vai no inferno. Porque o tipo de dor dele já é uma queimação absurda.
E se você gera um processo onde a vasodilatação é muito alta os primeiros segundos, vai dar uma crise surreal. Então não entra. Não entra com ele. Começa com a terapia manual, começa com o TENS para você modular o opioide endógeno, descer esse sistema de ativação simpática, ativar esse parasimpático, o paciente vai ficando melhor. E aí, com o processo, tá, Adri, você entra com ondas pneumáticas. Tudo bem? Não, meu paciente teve um acidente de carro, eu tô trazendo aqui várias situações dentro da pergunta dela. Meu paciente teve um acidente de carro e teve um pinçamento, uma alteração real mecânica, isso há 10 anos, você vai entrar com ondas magnéticas, é mais profundo que ondas pneumáticas, tá? Então você consegue chegar a uma modulação muito maior em hertz, a frequência da onda, a profundidade da onda. Então, nesse tipo de dor crônica, em que é uma lesão, eu gosto mais do magnético do que do pneumático. Ah, mas o quadro da minha dor ciática do meu paciente melhora muito com a mobilização neural. Que massa! Mas além da mobilização neural, utiliza o dry needling para soltar a musculatura, utiliza a osteopatia, as manobras manipulativas, para auxiliar esse estímulo, para reduzir a sensibilidade que está sendo ali emitida por alguma disfunção do plexo, da lombar, do sacro, a facilitação do nervo sinus vertebral de Lusca, tá? Vai ser top. Então, tá vendo, Adri, como não dá pra gente traçar um protocolo sem saber classificar o tipo de dor? Um protocolo que eu falo é de melhor escolha, tá? Não que vá ser utilizado para todos os pacientes. Tá vendo como eu fiz vários caminhos? Então não é para todo mundo, não é para todo tipo de dor a ondas pneumáticas que vai te dar um resultado maravilhoso, fabuloso, tá? Agora vamos para a próxima pergunta. Lua pergunta aqui: quando a dor em queimação é mais na região da perna, o que fazer? Lua, reveja a aula da semana passada que já foi disponível de útero, porque você pode ter uma alteração vascular, tá? Pela artéria ilíaca interna ou externa. E essa dor vascular, ela é uma dor bem direcionada nos membros inferiores, uma característica muito real de peso e dor acompanhada e queimação. E aí você vai pensar na mesma forma. O que pode estar acontecendo em que ponto da inervação ou vascular que pode estar comprometendo esse membro inferior, tá? Então você vai partir de central para periférico. E no periférico, quando você pega essa musculatura, ela tem uma alteração de tônus? Não, ela não tem. Parte para mobilização neural. Tá? Vai para mobilização neural, automobilização neural, prescreve para o paciente e vê qual reação. Então, mas aí, Lua, você vai entender, é uma dor neuropática, é uma dor nociplástica, é uma dor nociceptiva, tá? Então, rever essa parte lá no GPS bem mais profunda. A gente tem plantão, tem aula semana que vem ao vivo e tem plantão agora no final do mês. Então, reveja essa parte para que você faça esse direcionamento mais específico. Maurício perguntando: e pode ser utilizado a manipulação vascular para reduzir uma dor ciática? Sim, Mal, mas depende também, a efetividade vai depender do tipo de classificação de dor, tá? Então, por exemplo, existe um abscesso, um nódulo, sei lá, algo a nível da artéria ilíaca comum, cara, aí você faz uma técnica periférica vascular, o paciente não tem um grau de melhora bom, tem que pedir um ultrassom, tá? Existem sinais mais específicos apontando ali que você tem que fazer mais perguntas, tem que fazer um DED mais profundo para que você consiga entender esse processo. Já quero entrar no GPS, falta pouquinho para vocês terem acesso no GPS. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas, assim, porque eu reuni tudo. Você vai ter o dry needling lá dentro, você vai ter a terapia manual, você vai ter
as técnicas viscerais, manipulativas, as principais, técnicas de ligamento, ou seja, você tem todo um olhar, né, dentro do GPS, não é só um curso de dry needling. E fora, né, todo o plantão de dúvida, direcionamento, caso clínico. Gente, o GPS é meu projeto, meu sonho, que a cada dia eu venho depositando mais energia para ficar melhor e mais entrega. Essa vai ser a 7ª turma, tá? Lindo, melhor curso, que lindo. Então, Lua respondeu, uma dor neuropática. Pronto, Lua. Se é uma dor neuropática, ela tem uma lesão do sistema somatosensorial. Que tipo de lesão? Para gerar essa queimação. Será que simplesmente é uma hérnia, compressão? Que tipo? A que nível? Que segmento? Tá? E aí a gente vai... Ou... Não, o que eu pensei que não faz sentido. Mas aí essas perguntas vão te dando direcionamento mais específico. Revê essa aula e me conta depois como que ficou com esse olhar mais profundo. Ivete Sangalo do Raciocínio Clínico. Você não existe não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. E lá vou eu aqui, 7:50. Mas é tão bom falar de coisas que fazem diferença na vida das pessoas, né, minha gente? Ai, uma cachaça é bom demais. Dúvidas? Eu quero também o grupo do GPS. Ô, minha gente, que delícia! Todo mundo querendo o GPS. Então, o GPS, Josiele, o GPS, ele é o meu programa. Ele não é um curso de final de semana, tá? O GPS é meu programa, onde eu acompanho o meu aluno por 1 ano. É o método todo online, mas para você ter ideia, dentro das partes do GPS tem o agulhamento, né? O dry needling. Eu só libero o certificado do dry needling quando o meu aluno faz o dia do agulhamento, ou seja, quando eu vejo ele agulhando, quando eu tenho certeza que o agulhamento tá bom, que não tem risco, aí sim ele tem a etapa do certificado dele, tá? Isso isolado. Sem isso, não tem o certificado, tá? E aí todas as outras partes ele só recebe o certificado depois que a gente vê que ele participou, assistiu todas as aulas. Eu tenho muito cuidado com esse processo, que era meu medo, né? É um curso online, ok, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Não é esse o objetivo, é te acompanhar. Ah, Sibeli, eu quero fazer um curso com você presencial e online. Meu preto, você vai ver que é completamente diferente, distinto. Porque eu te acompanho na trajetória da dor, eu tiro sua dúvida, eu pego na sua mão. No curso presencial, eu vou te passar uma técnica, eu vou te passar uma formação específico dali, te mostrando as nuances. O GPS não, o GPS ele é muito mais profundo, então é bem diferente, tá? Tem a última turma que eu abri, para vocês terem ideia, foi em outubro, e depois de lá eu não abri mais porque eu vi que eu precisava trabalhar várias coisas, eu precisava fazer vários encaixes com a minha equipe, então eu não abri mais por conta disso. Mais dúvidas? Que delícia essa live de hoje! Oh, meu Deus! Que felicidade! Mais perguntas, mais dúvidas que vocês quiserem perguntar aí, estou aqui. Esqueci minha água, gente, tô com a garrafa. Tá ali do outro lado. E eu esqueci. Surreal. E já tô aqui pensando o que eu vou comer. Acho que hoje eu vou comer uma pizza, porque tô muito feliz com a participação de vocês. Mentira! A pessoa só querendo criar coisa, né, minha gente? Bom, parece que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Essa live vai ficar salva. A live que o celular caiu do negócio, toda a live tem um boruguchu, tem uma emoção. Gente, eu tô o tempo inteiro, menos finais de semana que eu reduzo um pouquinho, nos stories, passando conteúdo pra vocês. A minha equipe, a gente tem sempre tá postando conteúdo no feed, organizando a casa, postando umas coisas. Então, fiquem atentos. Fique aqui, compartilhe. Se você puder fazer um print, colocar meu rostinho e colocar lá para que outros colegas vejam essa live, eu tenho certeza que vai fazer diferença. Me marca, quero te ver, quero te conhecer, quero seguir você. E se ficou alguma dúvida, ai, Rosa, você tá aqui, que
saudade! Se ficou alguma dúvida e você tá com vergonha de me perguntar, pergunta lá no direct. Agora não me pergunte por áudio. Porque às vezes o áudio não abre, e aí às vezes eu começo a escutar, e aí eu me esqueço. Bota breve, ó, isso eu respondo. Se eu não responder é porque eu esqueci de você. Mande um oi de novo, que eu vou lhe ver, vou ficar com vergonha e vou responder. Tá bom? Um beijo enorme, boa noite, fique com Deus. Ai, obrigada, bom apetite, vou comer bem gostoso. Um beijo, boa semana.